Paz do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos, como vocês estão hoje? Dando sequência aqui a essa série de mensagens, nós vamos continuar então a segunda parte aqui de Daniel, capítulo 5. Nós lemos a primeira mensagem, 16, de 1 até 16. Agora vamos ler Daniel 5, 17 a 31. E vamos continuar com o mesmo tema, porque é parte 2, o banquete do rei Belsazar, parte 2. Versículo 17 ao versículo 31, nos fala assim: Então respondeu Daniel e disse, na presença do rei: As tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Olha, palavra forte. Contudo, lerei ao rei o escrito, e far-lhe-ei saber a interpretação. Ó rei Deus, Deus o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava e a quem queria conservava em vida. E quem queria engrandecia e a quem queria abatia. Mas quando seu coração se exaltou, seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real. E passou dele a sua glória. Foi tirado dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante a um dos animais. A sua morada foi com os jumentos monteses, fizeram comer a erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, a quem quer constituir sobre ele. E tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele. E tu, os teus senhores, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e de quem não são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu e tinha escrito, e este, pois, é o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Dois pontos. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, dois pontos. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dois pontos. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Meus amados, banquete do rei Belsazar, parte 2, versículo 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: As tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito, e far-lhe-ei a sua interpretação. Esta palavra de Daniel aqui, com certeza, eu não conheço, nem sei quais as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo, vai falar para aqueles que entram no ministério com a intenção de enriquecer. Olha o exemplo de Daniel. Olha o exemplo de Daniel. Daniel, então, mostrando que o coração dele não está nas coisas deste mundo. Agradece ao rei por todas as suas ofertas, por todas as suas dádivas. Fique contigo e dê os seus prêmios a outro, disse ele. Mas lhe prometeu que daria a interpretação da escritura feita na parede. Detalhe importante aqui: Daniel não estava ali quando houve a escrita. Isso é importante ressaltar. Pode ler a palavra lá. Na parede. Escrito na parede. E o rei não se lembrava, do jeito que ele estava todo apavorado, que foi uma visão. Foi escrito ali, ele viu na parede dali, mas depois ele nem repetiu para Daniel, porque na verdade estava sobressaltado, ele estava em frangalho, ele estava desfigurado.
Mas Daniel, onde estava, sabia. Olha o que é o dom, meu amado. Isso é dom espiritual, meu amado. Não duvide de dons espirituais, não. Deus opera. Daniel não estava ali. E ele chegou e falou, as palavras foram essa e essa. Né? E deu o entendimento, né? Esse é o Deus que servimos. E quando você tem intimidade com Deus, maravilhas, meus amados, acontecem. Vamos lá, dando sequência de versos 18 e 21. O que fala de versículo 18 e 21? O rei, Deus o Altíssimo, ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos tremiam diante dele. A quem queria matava, a quem queria conservava em vida, a quem queria engrandecia, a quem queria abatia. Mas quando seu coração se exaltou, seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens. Seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses. Fizeram comer a erva como os bois, do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constituir sobre ele. O que Deus quer falar com você e comigo aqui acerca dessa passagem aqui, para servir de exemplo para nós? Antes de dar a interpretação ao rei Belsassar, Daniel traz o relato do que acontecera ao seu pai Nabucodonosor e como Deus lhe puniu, lhe disciplinou devido à soberba do seu coração. Meus amados, tudo que você viu da Nabucodonosor, não sei se você já leu Daniel, se você não leu deve ler, o poder, todo o domínio da terra, as riquezas, exército fortíssimo, todo o recurso que ele tinha, como Daniel fala aqui, dava vida a quem quisesse, tirava também, humilhava quem quisesse, exaltava também. Tudo foi Deus que permitiu. Então ele não entendeu, ele achava que era ele que era o tal. A soberba, meus amados, algo que nós devemos vigiar, devemos orar pela igreja nesse sentido. A soberba é terrível, derruba. Quando a pessoa se acha que ele é o tal da prece poderosa, que cura, que faz, que acontece, cuidado. Se você vê o seu pastor falando, você está notando essa atitude aí que eu relatei aqui, ora, porque derruba. Nabucodonosor não esperava aquilo, foi pastar como animal, cresceu pelo, unha a sua unha cresceu e ficou igual unha de animal, pelo também, foi ficar no mato por causa da soberba. Então Daniel, antes de dar o discernimento para o rei, você traz a memória dele, que ele já deveria ter ouvido sim, ou ele presenciou, ouviu que ele era filho do rei, essas coisas sobre Nabucodonosor, e Belsassar não estava observando isso. Olha o que ele fala aqui. O cara soberbo do coração de Nabucodonosor, ele foi derrubado do seu trono, depois foi restituído, porque se humilhou e reconheceu que Deus era o único Deus verdadeiro. Ainda bem que ele se arrependeu a tempo, né? O que o Belsassar não teve essa felicidade. Versículo 22 e 23 fala o quê? E tu, Belsassar, que é seu filho, não humilhaste teu coração, ainda que soubeste tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu e os teus senhores, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Esse Deus que o mundo está adorando, que o sistema está adorando, e que muitas vezes o cristão para diante disso, fica perdendo horas e horas e horas diante do sistema, que nada mais é o mesmo que Daniel presenciou ali, que Daniel estava fora, porque era um cristão verdadeiro, amava a Deus. E muitos hoje estão dando valor a essas coisas aparentes, perdendo tempo nessas coisas, que é idolatria, que tudo que é idolatria, que é desse mundo, sistema, é contra Deus. Pessoal, além disso, deste louvor aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a sua vida,
e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. O grande erro de Belsazar foi esse. Adorou os deuses de prata, os ídolos de ouro, de pedra, e não adorou o Senhor. Daniel então exorta o rei Belsazar por ter presenciado ou ouvido o que acontecera com seu próprio pai, Nabucodonosor, devido à arrogância do seu coração. Assim mesmo, ele se levantou contra o Deus Todo-Poderoso, utilizando os vasos trazidos do templo de Jerusalém, consagrado ao Senhor, para beber o vinho consagrado a ídolos, dando louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não vê, não ouve e não sabe de nada, deixando assim de adorar ao único Deus verdadeiro. Então está aqui, Daniel teve a autoridade do Espírito, ali não foi dele, não da carne não, tá? Para chamar a atenção do rei, de que ele estava naquele quadro ali, desolador, decepcionado com seus subalternos, com seus adivinhadores, seus astrólogos, aquela mão misteriosa ali, a culpa dele mesmo, porque ele não olhou o exemplo do pai, o mau exemplo do pai. Tomara aqui que você que está me ouvindo não tenha esse exemplo na sua família, e você não, se tem, use como exemplo e não faça a mesma coisa, não vá cometer os mesmos pecados que cometeu. Deus está falando com alguém aqui nesse sentido. Não vá olhar, olha para a palavra, a Bíblia, leia a palavra, conheça a Bíblia, ame a Bíblia, siga Jesus Cristo que você vai ser feliz. E não siga o mau exemplo de ninguém que você vê, tá bom? Versículo 24, versículo 25 fala o quê? Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Aqui observamos como o nosso Deus exige do homem adoração só a Ele. Isso Deus mandou que Moisés tenha notícia ao seu povo. Prova disso que logo após o rei Belsazar ter profanado os vasos sagrados consagrados ao seu nome, logo a seguir veio o juízo de Deus sobre o rei através da escrita na caiadura da parede diante dos seus olhos, quando ele adorava deuses estranhos. Esta foi escrita: Mene, Mene, Tekel, Upharsin, porque os seus sábios, astrólogos, adivinhadores não puderam interpretar. Você já pensou nisso? Por que aqueles homens sábios que tinham decifrado tantos enigmas difíceis, eram de confiança do rei, não puderam interpretar essas palavras Mene, Mene, Tekel, Upharsin? Por quê? Porque eram apenas homens religiosos que não tinham intimidade com Deus verdadeiro. Então eu digo para você mais uma vez: religião não salva ninguém. Não se acha que você tem uma religião, tem a Bíblia na mão, vai para a igreja, você está salvo. Não. Ele era religioso também. Assim como os fariseus e os escribas eram, que Jesus confrontou, não tinha intimidade com Deus. Por isso não decifraram o enigma. E essa escrita era uma linguagem celestial. Aqui tem muitos aqui que ouvem e vão refletir nessas palavras. Ali era a linguagem dos anjos, por isso que homem nenhum pôde interpretar, homem natural religioso. É a linguagem falada lá no céu pelos anjos, línguas estranhas que só se entende quem tem o Espírito Santo de Deus, quem tem intimidade com Deus que entende. Porque muitos cristãos, incluindo ministros, contestam as línguas estranhas. Por quê? Por ignorância, porque não conhecem, porque não buscam a fazer oração, porque não tem experiência. Eu tenho falado, você me ouviu várias vezes, que você só pode falar de alguma coisa que você vive. A Bíblia não é um livro estático, é um livro prático, de vida. Se você não vive, se você não conhece, se você não vive, você não pode falar com autoridade. Porque são apenas religiosos da mesma forma, por isso que não conseguem discernir e contestam as intimidades, igual aquela palavra que eu entreguei sobre Paulo: tive no terceiro céu e ouvi coisas que não é lícito ao me referir. Estava falando dele mesmo, Paulo. E você contesta a experiência de Paulo? Paulo era usado em línguas estranhas. Paulo era profeta do Senhor, ele era pregador, mestre, doutor, tinha visões de Deus, como Daniel. Novo Testamento. Vamos ver lá o que diz 26 a 28, estamos chegando próximo ao final da mensagem aqui, mais curto do que a primeira, né? Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Aqui estava o juízo de Belsazar. Valeu a pena?
pegar os vasos consagrados ao Senhor do templo que vem de Jerusalém e beber vinho consagrado a ídolos ali e adorar os deuses estranhos, os ídolos? Valeu a pena? Contou Deus o teu reino e acabou. Versículo 7, Tekel, pesado foste na balança e fosse achado em falta. Meus amados, todos nós devemos ser pesados na balança. Você entendeu a expressão aqui? Você e eu vamos ser pesados na balança. O que é isso, Recal? Vamos enfrentar o tribunal de Cristo. Ah, é? Mas o juízo não é para os ímpios? Sim, o trono branco, onde ser julgado aqueles que não conhecem a Deus. Mas você e eu, cristãos, vamos também ser pesados na balança de Deus. Vai ser julgado as nossas obras. Aquilo que for palha, madeira e feno vai ser queimado. Aquilo que for ouro, prata e pedra vai prevalecer. Então temos que colocar nossa vida em ordem hoje, porque todos nós enfrentaremos o tribunal. Amém, pessoal? Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas, porque ele não deu louvores a Deus verdadeiro, ao Deus que Nabucodonosor passou aquela experiência dura, mas no final adorou a Deus. Ele não seguiu seu pai na segunda etapa da vida, foi seguir o pai na primeira etapa de soberba e de arrogância. Ele está perdendo aqui o reino e perdendo a vida. Pessoal, porque Daniel, com tranquilidade, no mesmo instante, deu a interpretação daquelas palavras celestiais. Por quê? Que os sábios todos lá, ninguém entendeu nada. Daniel, com maior tranquilidade, chegou e deu uma aula ainda ao rei de Bíblia do que aconteceu com o pai dele. Deu uma lição ainda no rei, deu uma exortação ao rei. Por quê? A resposta é simples. Porque Daniel, segundo a própria rainha testemunhou, havia nele o Espírito dos deuses. Falou na linguagem dela. Ela está aqui falando do Espírito Santo, mas falou Deus porque ela não conhecia o Deus verdadeiro também, não. Tinha um Espírito excelente, aí sim. Que Espírito excelente é esse? Por que Jesus foi considerado o mestre por excelência? Porque Jesus também tinha um Espírito excelente. Tal como Daniel. O mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo estava em Daniel, porque ele buscava Deus, buscava intimidade com Deus. Né? Ou seja, Daniel tinha nele o Espírito de Deus, buscava sempre estar em comunhão com Deus. Você sabe disso, Zé Carlos? Porque está lá na Bíblia, lá na história de Daniel, que ele 3 vezes ao dia orava a Deus. E o irmão e irmã? Quantas vezes? Estou falando para mim agora, eu tenho que cultivar isso aí, pelo menos 3 vezes ao dia. Orar a Deus, a gente tem que comer 3 vezes ao dia em geral? De manhã, ao meio-dia, à noite ou à tarde? Por que não orar também 3 vezes ao dia? Daniel fazia isso. Por isso ele tinha sabedoria de Deus, discernimento. 3 vezes ao dia orava a Deus. Versículo 29, para encerrar aqui. Então mandou o Belsassar que vestisse a Daniel de púrpura, que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser terceiro no governo do seu reino. Aqui vem os presentes. Ele não pediu, quiseram dar a ele. Ele também sabia que o rei não ia nem presenciar aquilo, porque o juízo estava determinado já, que ele falou da parte de Deus com certeza, não tinha dúvida. Assim como a rainha tinha certeza, falou, olha, tem um homem aqui que vai te dar todo o entendimento do que está acontecendo essas letras aí que você não está entendendo. A rainha tinha certeza, porque viram acontecendo na vida de Daniel várias vezes nos reinados anteriores. Era um homem de Deus. O homem de Deus, ele sempre acerta. Ele não tem negócio de acertar e errar, não. Ele está para o Senhor, ele vai acertar. Ele tem certeza do que ele fala. Daniel, então, como recompensa, Deus o fez ali não foi nem o rei, foi o próprio Deus fazendo ele prosperar. Porque ele poderia até rejeitar, mas ele viu que Deus tinha um propósito naquilo. Não é? É tanto que ele tinha sido colocado pelo Nabucodonosor, era o líder dos sábios. Foi Deus que exaltou ele daquela maneira, não foi o homem. E aqui era Deus exaltando Daniel. Versículo 30. Naquela noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus. Está aí, ó. A interpretação de Daniel foi correta e se cumpriu na hora. Logo depois que ele falou. Naquela mesma noite, ou seja, Daniel deu para ele o sentido naquela noite da festa, da bebida, para que todos vissem ali que aqueles deuses, aquele ídolo não era para ser adorado, que Deus que exige adoração só o nome dele. E por que não fizeram isso? O próprio rei morreu naquela noite. E a Bíblia diz que no versículo 31, Dario Medo ocupou o reino sendo na idade de 62 anos. O que é isso, meus amados? Profecia. Olha o que Daniel falou, versículo 28.
Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. No versículo 31, e Dario o Medo ocupou o reino, sendo a idade de 62 anos. Você crê em profecia? Eu creio. Que Deus falou com você, meu amado irmão, que Deus prometeu para o profeta de Deus, vai se cumprir, acredite. Deus não mudou não, Deus é o mesmo. Profecia se cumpre. Pare de acreditar em profecia. O céu falou, vai acontecer assim, 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 e você não está acreditando por quê? Olha os fatos acontecendo, a profecia de Deus se cumpre. Olha o que está acontecendo no mundo hoje, olha lá na Bíblia, está profetizado, porque de Deus se cumpre. Amém? Então, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos. Deus falou no seu coração? Me ajude aí. Você está vendo aí a oposição contra o canal, você está percebendo, na configuração dos vídeos você está percebendo, você está vendo como que era e como está agora. Então você vai ajudar a mim, ao Senhor que levantou esse canal. Você compartilhando com os seus grupos e com seus contatos individuais. Faça isso, você não vai estar perdendo tempo não, eu te garanto. Você vai estar abençoando pessoas com essa palavra. Que essa palavra aqui é palavra de definição. Pessoas vão mudar de vida aqui. Não é por causa do Zé Carlos, pela palavra de Deus que eu estou falando a respeito do vídeo de Daniel. Amém? Deus abençoe. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Um forte abraço. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.